Olá, meus alunos, eu sou o professor Ariel. Nós estamos aqui para mais uma videoaula. A aula de hoje é referente à matéria de português e eu separei aqui um tema, um assunto para a gente estudar na aula de hoje, tá bom? E o tema de hoje, ou o assunto que a gente vai estudar na aula de hoje é sinais de pontuação. Nós iremos, durante todo o ano, ler bastantes textos, tá bom? Nós iremos ter essa oportunidade de ler vários e vários textos, exercitar a leitura, e na medida que a gente for trabalhando esses textos, nós iremos observar que entre as palavras do texto existirão sinais de pontuação utilizados na língua portuguesa. Vocês já observaram isso? Qualquer tipo de texto, seja fábula, seja poema, seja conto, ou qualquer leitura do dia a dia que vocês possam fazer em livros, em jornais, em sites, na internet, todo o texto que vocês pegarem irão observar que ele está cheio de sinais de pontuação. E nós iremos estudar um pouco sobre cada um desses sinais, quando e onde utilizá-los, ok? Então, o primeiro sinal de pontuação na língua portuguesa que eu quero passar para vocês é o ponto final. Então, o ponto final é aquele pontinho que a gente coloca na folha, tá vendo? Eu coloquei até aqui esse pontão verde para deixar em destaque aqui. Ó. Quando é que eu uso o ponto final no meu texto? Quando? Então, ó, o ponto final ele serve para indicar o final ou o fim de uma frase. Então, quando você completa a sua frase, você encerra ela com o ponto final. Por exemplo, tem dois exemplos aqui ó, que eu coloquei. Estou muito gripado. Ponto final. Então, a informação que eu queria passar já foi passada. Eu quis informar que eu estava gripado. Terminou a minha frase, coloco o ponto final. O ponto final vai indicar isso, o final de uma frase. Outro exemplo. Hoje está frio. Ponto final. Eu passei a informação que eu queria passar. Eu disse o que eu queria dizer. No final da minha frase, ponto final. Eu vou à escola. Ponto final. Então, eu estou colocando o ponto final sempre no final das frases. É quando eu utilizo o ponto final. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira utilização de um sinal que vai aparecer durante os textos. É o ponto final. E o que é que significa esse ponto final? Significa que o pensamento inicial foi completo. Então, você iniciou uma frase e encerrou. Professor, depois do ponto final, eu posso continuar o texto? Pode. Às vezes, o ponto final é um ponto final de continuação. Às vezes, o ponto final é um ponto final de parágrafo, ou seja, você vai colocar o ponto final e vai pular para outra linha. Já vai escrever na linha de baixo. Esse é o ponto final que indica o final de um parágrafo. Mas existe o ponto final que eu coloco no meio do texto e depois desse ponto eu continuo escrevendo. Ou seja, eu estou iniciando um novo pensamento. Por exemplo, eu poderia colocar assim, estou muito gripado, ponto, e continuar na mesma linha. Hoje está frio, ponto final também, ok? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Segundo sinal de pontuação, 2 pontos. Então, olha, os 2 pontos tá aqui em amarelo, ó. 2 pontos assim, um abaixo do outro, tá bom? Quando é que eu uso esse sinal de 2 pontos no texto? Olha, ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Por exemplo, ó, coloquei um exemplo aqui, ó. De repente, João teve uma ideia. Então perceba, o que eu vou falar depois disso não são minhas palavras, é a ideia de João.
Então, como eu quero indicar a fala de outra pessoa, a fala de um outro personagem, então eu coloco 2 pontos. De repente, João teve uma ideia. Que ideia? 2 pontos. Olha a ideia dele. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Então, os 2 pontos, ele é utilizado para indicar a fala de outra pessoa. Por exemplo, Maria disse, 2 pontos. Hoje tem merenda no intervalo. Então, perceba, eu coloquei os 2 pontos na minha frase para indicar que o que eu vou dizer não são minhas palavras, são palavras da pessoa que eu estou citando. Por exemplo, de Maria. Eu posso colocar outra frase? Posso. Por exemplo, João disse, 2 pontos. Hoje quero andar de bicicleta. Então, é uma frase que veio depois do pensamento de João, tá certo? Aí eu utilizo os 2 pontos. Mas eu posso utilizar também os 2 pontos para formular uma lista. Exemplo, compras. Aí eu coloco 2 pontos. Então, tudo que eu vou colocar abaixo desse nome compras é a minha lista de compras. Por exemplo, eu coloquei lá compras, 2 pontos. Eu vou colocar arroz, feijão, macarrão. Então, eu coloquei os 2 pontos iniciais lá em cima para mostrar que o que eu estou citando ali embaixo é uma lista de compras, mas pode ser uma lista de afazeres. Hoje eu tenho que fazer 2 pontos. Fazer o quê? Varrer a casa, lavar os pratos, ajudar minha mãe, ou sair com meu pai, passear com o cachorro. Então, uma lista de coisas que eu vou fazer durante o dia. E para indicar essa lista, eu também utilizo os 2 pontos. Tranquilo? Então, vamos lá. Terceiro sinal de pontuação é o sinal chamado de reticências. Vai aparecer durante os textos esse sinal chamado de reticências. O que é a reticência? É os 3 pontinhos, tá? Os 3 pontinhos, tá aqui ó, em rosa, os 3 pontinhos seguidos, tá bom? Perceba que os 2 pontinhos que eu tinha falado anteriormente era um abaixo do outro. Já a reticência é 3 pontinhos seguidos. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, quando aparecer no texto, ele é chamado de reticências. E o que significa? Quando você vê esses 3 pontinhos no texto, ele vai indicar um pensamento que não foi finalizado. Ou seja, um pensamento que não foi terminado. Um texto que não foi acabado, ainda falta concluir. Tem mais coisa para vir. Exemplo, olha a frase aqui que eu coloquei, ó. Eu preciso ir à escola, mais 3 pontinhos. O que é que vai significar esses 3 pontinhos aí? Vai significar que tem mais coisa vindo aí, que o texto não terminou por aí, o pensamento não se finalizou. Ainda eu posso acrescentar mais coisa. Ainda dá para acrescentar mais coisa, ou alguém não quis acrescentar, mas colocou esses 3 pontinhos para dizer que poderia vir mais coisa. Então, toda vez que vocês virem esses 3 pontinhos chamado de reticências, ele vai indicar um pensamento ou uma frase ou um texto que não foi terminado. Tem continuação, tá certo? Vamos lá, próximo sinal de pontuação é a vírgula, que a gente vê tanto esse sinal de pontuação. A vírgula. Para que serve a vírgula nos textos? A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Então, para que serve a vírgula? Para que quando você esteja lendo, você dê uma pequena pausa na sua leitura, para você não ler corrido demais. Então, as vírgulas são fundamentais porque elas indicam pausa, uma pequena pausa no texto. Exemplo, olha só. Gosto de sorvete de morango, vírgula, é uma pausa, chocolate, amendoim e flocos. Então, perceba, a vírgula foi colocada para que quando o leitor venha ler a frase, ele dê umas
pausazinhas. Então, para que serve a vírgula? A vírgula para dar pausa durante a leitura, durante o texto. Você não pode escrever um texto sem vírgula, sem pausa, senão você vai ler tudo corrido. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, fica uma leitura muito corrida. Então, gosto de sorvete de morango, vírgula, chocolate, vírgula, amendoim e flocos. Ok, pessoal? Então, as vírgulas são usadas no texto para dar-se uma pequena pausa, ok? Professor, e o ponto e vírgula? Como assim o ponto e vírgula? Ó, eu tenho um ponto e abaixo desse ponto eu tenho uma vírgula. Então, esse sinal é chamado de ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula? O ponto e vírgula já indica uma pausa maior. Então, o que é que o ponto e vírgula indica? O ponto e vírgula indica que você vai dar uma pausa na leitura mais prolongada, ok? Então, só que não vai indicar o final de uma frase. Como assim? Quando você vê o ponto e vírgula, você não pode pular para outra linha. Não. Você tem que continuar na mesma linha. Tem continuação o texto na mesma linha, só que a parada que você deu para ler, ela é um pouco maior. Por exemplo, Mariane foi ao parque, ponto e vírgula. Eu paro. Ricardo ao cinema. Então, Mariana foi ao parque. Ricardo ao cinema. Então, percebe que a pausa que se dá na leitura é uma pausa mais prolongada. Se fosse uma vírgula, Mariana foi ao parque, Ricardo ao cinema. Então, dá uma pausa mais curta agora. Mariana foi ao parque, Ricardo ao cinema. Então, o ponto e vírgula é um sinal de pontuação que a gente utiliza no texto para dar uma pausa mais prolongada. Quando eu quero dar uma pausa curtinha, eu coloco uma vírgula. Quando eu quero dar uma pausa mais prolongada, eu coloco o ponto e a vírgula. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O sinal de interrogação, que é esse sinal aqui que está em azul. Para que serve esse sinal de interrogação? O sinal de interrogação, ele é utilizado para indicar uma pergunta. Então, toda vez que você vê no texto esse sinal de interrogação, indica uma pergunta. Quando você quiser fazer uma pergunta a alguém, você tem que colocar no final da frase esse sinal de interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem? Tem que colocar interrogação no final, porque é uma pergunta. Outra pergunta, a atividade já está pronta? É uma pergunta, então você coloca o sinal de interrogação. E assim por diante, qualquer pergunta que você fizer ou qualquer pergunta que você vê no texto, sempre vai ter esse sinal no final chamado de interrogação. Porque é isso que ele indica uma pergunta. Você tomou café hoje? Sinal de interrogação, é uma pergunta. Você está feliz hoje? Sinal de interrogação. É uma pergunta. Ok, pessoal? Então, esse sinal indica uma pergunta. Vamos lá. Próximo sinal é o sinal de exclamação. Que sinal é esse? É um traço em pé, na vertical, e um pontinho abaixo dele. Esse é o nome do sinal de exclamação, ou esse é o sinal de exclamação. O que é que esse sinal indica? Quando eu vejo ele na frase, o que é que ele indica? Olha só, ele indica admiração, alegria, espanto, surpresa. Então, ele pode indicar uma reação mais forte. É isso que ele indica, uma reação mais forte. Por exemplo, eu coloquei ali, ó, que susto! Então, você coloca o sinal de exclamação, perdão. Você coloca o sinal de exclamação para simbolizar esse espanto que teve. Que susto, sinal de exclamação. Ou, por exemplo, o sinal de alegria, parabéns, você coloca o sinal de exclamação. Se você coloca, você pode colocar o sinal de exclamação também quando você dá uma ordem. Por exemplo, o pai diz para o filho, pegue isso. Aí ele coloca o sinal de
exclamação. É uma ordem mais forte, é uma ordem mais veemente. Ele está chateado, ele está bravo. Então ele coloca o sinal de exclamação. Então o sinal de exclamação indica isso, indica essa admiração, alegria, espanto, ok? Indica sensações ou sentimentos mais fortes na frase. Quando você vê esse sinal, você já sabe que indica essas coisas, tá certo? Então, próximo sinal, o travessão. Quando é que se utiliza o travessão nos textos? Então, ó, o travessão, ele indica que alguém vai falar. Então, toda vez que você vê esse sinal chamado de travessão no texto, então indica a fala de alguém, quer dizer que alguém vai falar. Por exemplo, tá aqui, ó. Quanto você tirou na prova? É uma pergunta, percebe que está com o sinal de interrogação na frente. Na frente assim, né? No final da frase. Mas assim, no início da frase aqui, pessoal, ó, se você prestar atenção, tem um travessão, que é esse traço na horizontal. E o que é que esse traço indicou? Indicou que alguém iria falar. Por exemplo, tirei 10. Alguém falou isso, então eu coloquei um travessão. Então, toda vez que esse sinal aparecer no texto, durante as leituras, ele vai indicar a fala de alguém, ok? Então, vamos lá. As aspas. Quando é que eu uso as aspas? Então, ó, a menininha está segurando essas aspas, tá bom? Dois riscozinhos que eu coloco durante o texto. Então, o que é que indica essas aspas? Ó, essas aspas, ela é utilizada quando eu copio o texto de alguém ou uma frase de alguém. Ou que alguém pensa ou fala. Exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando eu copio o texto ou a frase de alguém, a frase não é minha. Por exemplo, eu ouvi o meu pai dizendo assim: fiz um gol hoje. Aí eu quero escrever isso no meu texto. Quero mandar para o professor o meu dia. O professor perguntou o meu dia. E o meu dia foi ouvir o meu pai dizendo que fez um gol hoje. Então, para eu dizer que meu pai fez um gol hoje, essa frase, fiz um gol hoje, eu coloco ela entre aspas. Porque a frase não é minha, é do papai. Então, eu coloco entre aspas. Então, quando é que eu uso aspas durante um texto? Quando eu pego a frase de alguém e uso, ok? Ou também eu posso colocar aspas para indicar o pensamento de alguém. Por exemplo, minha mãe, ela pensa que jogar bola é ruim. Jogar bola não serve para nada. Para que jogar bola? Vai estudar. Então esse é um pensamento dela. Eu não, eu gosto de jogar bola. Quem não gosta é a mamãe. Então eu coloco esse pensamento de mamãe no texto entre aspas. Quando eu ver essas aspas durante o texto, ela vai indicar duas coisas. Ou esse texto foi de alguém, é uma cópia, ou esse texto revela o pensamento de outra pessoa e não do autor, ok? Por exemplo, uma frase aqui que eu coloquei, ó. A secretária avisou. Quem foi que avisou? A secretária. Então, quem está escrevendo isso não é a secretária, é outra pessoa que pegou a informação da secretária. Ó. A secretária avisou. 2 pontos. Lembra, é um aviso, então ela colocou 2 pontos. Aspas, matrículas reabertas a partir de hoje. Fecha aspas. Então, essa informação, matrículas reabertas a partir de hoje, não é da pessoa que está escrevendo. Essa informação, essa frase, quem falou foi a secretária. Então, por isso que há a utilização de aspas no texto. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Por último, o último sinal que eu quero passar para vocês é o sinal do parênteses, que é esse sinal aqui que vocês estão vendo do lado da Mônica e da Magali. Ó, sinal de parênteses. Quando é que eu vou utilizar o parênteses? Ou o que é que significa o parênteses se eu ver no texto? Significa o quê? Ele é usado no meio de frases para dar uma informação ou uma explicação. Então, quando é que eu uso o parêntese? Para que serve o parêntese? Então, durante o texto, vamos supor que eu estou lendo um texto aqui da escola e eu vejo esse parênteses aí, o início dele e o final dele. Isso quer dizer o seguinte, olha, que foi utilizado o parênteses para dar uma informação, uma explicação a mais
no texto. Então, quando é que eu uso parênteses? Para dar uma explicação ou uma informação a mais. Eu quero acrescentar uma informação para o texto ficar mais claro. Então, eu uso parênteses. Vamos ver um exemplo? Aí, ó. Pedro. Aí eu coloquei parênteses. Aquele menino que conhecemos no parque, fecha parênteses, fará aniversário hoje. Perceba, olha que interessante. Se eu colocasse assim, ó, sem o parênteses, Pedro fará aniversário hoje. Vamos supor que nós dois conhecemos 2, 3, 4 pessoas chamadas Pedro. Então a informação não ia ficar clara. Ia? Não, você ia ficar se perguntando, que Pedro? O Pedro da rua de cima, o Pedro que mora na rua que a gente mora, o Pedro que tem 10 anos, o Pedro que cortou o cabelo moicano. Então, existem vários tipos de Pedro, várias pessoas com esse nome Pedro. Então a informação não ficaria clara. Então perceba que o parênteses foi usado para dar uma explicação. Olha, Pedro, que Pedro? Aí ele colocou entre parênteses. Aquele menino que conhecemos no parque, ele fará aniversário hoje. Então o parênteses ele é utilizado para dar essa informação adicional, uma explicação do que vai ser dito no texto, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, com sinais de pontuação. Eu irei passar uma atividade agora no grupo. Eu espero que vocês respondam, tá bom? Copie a atividade no caderno, copie o texto no caderno. São só 2 questões. Eu vou aguardar essa atividade até amanhã, o final do dia. Então, vocês têm hoje e amanhã para fazer essa atividade, copiar, tirar foto e mandar no meu privado, tá bom, pessoal? Então, um cheiro, abraços e até a próxima aula.